Olá, bom dia, graça e paz, que o Senhor te abençoe durante esse dia. Essa manhã eu quero meditar com você sobre uma passagem muito interessante, sobre os nossos momentos difíceis, de crises, de dificuldade, e que muitas vezes nós perguntamos: aonde está Deus? Cadê Deus que não fez nada para mudar essa história ou essa situação? Olhamos para os nossos inimigos, para as nossas dificuldades e perguntamos: será que isso é um sonho? Será que isso é um pesadelo? E a gente torce para acordar daquilo e ser só um sonho, só um pesadelo, mas é real. E deparamos com a triste realidade de lutas, de dificuldade, de enfermidade, de perseguição. E o que fazer nesse momento? Então vem comigo, Juízes capítulo 6, verso 12. Havia uma situação difícil na nação de Israel. Os filisteus vinham, os midianitas, e levavam o melhor da terra, saqueavam a terra. E um homem chamado Gideão tem uma estratégia incomum, diferente, para salvar a sua colheita. Ele está malhando trigo num lagar. Ou seja, o lagar era como se fosse uma piscina que se pisavam as uvas para produzir o vinho. Não tinha espaço, não tinha vento, não tinha claridade para você debulhar o trigo. Isso tornava o serviço mais difícil, mais penoso, mais cansativo. Mas ele preferiu ter toda essa dificuldade do que se assentar com os medrosos e covardes e simplesmente não fazer nada para mudar a situação, para mudar aquele quadro. Mesmo sendo difícil, mais difícil, foi a decisão que Gideão tomou. E o verso 12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ou varão de valor. Esse texto ensina algumas lições preciosas sobre a nossa vida. E são 3 lições importantes que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira delas é que antes de mudar a realidade, a nossa realidade, Deus precisa mudar a minha mentalidade. Gideão podia se conformar com aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Assentar na mesa dos medrosos e covardes e não fazer nada, absolutamente nada para mudar aquela situação. Mas ele se arriscou, ele mudou a mentalidade. Ele saiu daquela caixinha que todos estavam acostumados a pensar, daquele ciclo de repetições. Isso é normal, isso acontece com todos os outros, por que não pode acontecer comigo? Mas Gideão não. Eu posso, eu devo, eu vou fazer alguma coisa. Foi essa mentalidade de vitória, esse pensamento de mudança que ocorreu com Gideão. Ele não aceitou aquele estado de coisas, aquela situação, e buscou uma solução para mudar o quadro. Então, antes de Deus, é a primeira lição, antes de Deus mudar a minha realidade, precisa haver uma mudança na minha mentalidade. Você quer ver outro exemplo bíblico? Uma mulher que sofria com hemorragia. Diz o texto que ela pensou consigo: se eu tão somente tocar nas olas do vestido desse homem, eu vou ser curada. Houve uma mudança de mentalidade. Ela pensou fora da caixinha e buscou uma solução para a sua crise. Primeira lição, grave isso aí. Antes de Deus mudar a minha realidade, muda a minha mentalidade. A segunda lição, muito importante: lagar é lugar de trabalho. É isso aí. E às vezes, trabalho penoso, difícil. Se criou uma ideia, um mito, que ao aceitar Jesus, estar na igreja vai ser tudo fácil. Mas não é o que a Bíblia diz. Por exemplo, Noé, para construir uma arca, foi trabalho penoso,
difícil, prolongado. Nem sempre vai ser fácil. O povo no deserto foi um trabalho difícil, penoso, para herdar a promessa. O povo, mesmo no deserto, para carregar o tabernáculo, carregava aquele peso, as mobílias, tudo que fazia parte do tabernáculo. Era pesado, era difícil. Até a arca da promessa, que se tanto canta, se tanto fala, era colocado sobre varas e colocado sobre o ombro de seres humanos, não de animais. Ou seja, é um trabalho difícil, penoso. Nem sempre vai ser fácil, mas é possível ser feito. Nem sempre você vai ter tudo o que você precisa para realizar o seu trabalho, a obra, o ministério, mas é possível ser feito. Às vezes vai demandar mais trabalho, mais dificuldade, mas não é hora de parar. Não é hora de desistir. Usa o que você tem. Mas vai ficar difícil, vai dar mais trabalho, sim, mas não pare. Não desista. Continue lutando, continue trabalhando, mesmo que seja difícil. Para você passar na faculdade, vai dar trabalho. Para você exercer seu ministério, às vezes vai ter trabalho. Mas não é o trabalho, não é sinônimo de impedimento. Não, pelo contrário, eu só preciso me esforçar mais. Mas existe a possibilidade e a certeza de vitória. Por isso Deus fala para Josué: esforça-te. Deus não disse que seria fácil, disse que seria possível. Ou seja, eu preciso me empenhar, me dedicar mais, colocar mais forças, mas eu vou conseguir sim. A terceira lição: Lagar não é lugar de vitrine. Às vezes eu quero aparecer, eu quero ser destaque, eu quero ter meu nome reconhecido, ser elogiado por uma coisa que eu fiz, mas lagar não é lugar de vitrine, não é lugar de aparecer. Você fica oculto, escondido, mas o seu trabalho aparece. Quer ver exemplos disso? A menina que falou para Naamã, a Bíblia não diz o nome e nem a idade, mas ela ajudou. Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que um menino, também não diz o nome, nem a idade, nem nada. Só diz que uma menina e um menino. Um dos profetas do Novo Testamento que impactou vidas, que foi o precursor, ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não citou nome, não. Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Lagar não é vitrine, é lugar de trabalho. Não é lugar de aparecer, de ser estrela. É lugar de ficar em oculto e ele aparecer. E eu tenho uma palavra de vitória para você nessa manhã. Quando Deus aparece para Gideão, Deus fala para ele, Deus trabalha o potencial dele. Varão de valor. Vai nesta, não é nessa, vai nesta tua força. Tem uma diferença entre nessa e nesta. Nesta é quem está perto de quem fala. Deus está falando para Gideão que não era a força de Gideão, era a força de quem falava com Gideão. Vai nesta tua força. O Senhor é contigo. Não importa a luta, a dificuldade, o momento que você está vivenciando, o trabalho, às vezes é cansativo, exaustivo, mas vai nesta tua força. Sabe por quê? O Senhor é contigo. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, estamos aqui nessa manhã, entregando vidas em tuas mãos. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção, a tua graça. Eu sei que tem pessoas passando momentos difíceis, lutas, provações, dificuldades, mas eu aprendo nessa manhã que antes do Senhor mudar a minha realidade, você precisa mudar a minha mente. Então muda, Senhor, dá pensamentos de vitória, pensamentos que o Senhor está conosco, porque foi isso,
Foi essa promessa que o Senhor fez. Eis que estou convosco. Faz-nos entender que Lagar é lugar de trabalho penoso, difícil. Por isso que a tua palavra diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, porque é lugar de trabalho. Dá trabalho clamar, dá trabalho buscar, dá trabalho fazer tua vontade, dá trabalho, Senhor. Nada é fácil, mas é possível com a tua bênção e com a tua graça. Lagar não é vitrine, Senhor. Nem sempre eu vou aparecer, nem sempre eu vou ser reconhecido, mas Lagar é lugar do Senhor aparecer. Ah, Deus, e que nessa manhã, essa tua força, a força do teu Espírito Santo, o teu poder, venha se aperfeiçoar e abençoa essa pessoa, esse homem, essa mulher, nessa manhã, e que barreiras humanas e espirituais venham cair por terra, e somente o teu nome seja exaltado. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Esse é o canal Gotas de Superação. Se inscreva, participe. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.